Agora que são 7h39. Um mapeamento realizado pela SaferNet Brasil identificou casos de uso de deepfakes sexuais em escolas de 10 dos 27 estados brasileiros. O estudo identificou 16 casos envolvendo ao menos 72 vítimas nas 5 regiões do país. Também foram identificados 57 agressores. Todos os envolvidos nos casos enumerados até agora tinham menos de 18 anos quando os atos aconteceram. Para conversar conosco sobre este estudo, nós convidamos a psicóloga Juliana Cunha, diretora de projetos especiais da SaferNet. Juliana Cunha, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cassi. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da CBN. Bom dia. E nós estamos falando aqui na Semana da Internet Segura. E estes dados mostram claramente os riscos que nós corremos. Dados que, de alguma maneira, surpreenderam vocês que já acompanham este trabalho há longo tempo? Esses números representam uma parcela muito pequena, porque foram os casos que chegaram até o conhecimento das autoridades. São casos em que foram denunciados às polícias, casos que foram cobertos pela imprensa, saíram nas notícias. A gente sabe que o número é muito maior, muitos dos casos têm uma subnotificação, muitas pessoas não procuram denunciar. Então, sabemos que esse é um número pequeno diante de uma proporção muito grande, mas, de fato, os casos envolvendo deepfakes sexuais, que são exatamente esses conteúdos manipulados em que você pega o rosto de uma pessoa, tira a roupa dela, e isso usando tecnologias de inteligência artificial. São casos novos, essa é uma tecnologia recente dos últimos 2 anos, e tem um ano mais ou menos que essas tecnologias têm sido desenvolvidas de modo que elas se tornem, produzam imagens que sejam ultra realistas. Então, sem dúvida, a expectativa é de que isso cresça muito mais, e a gente sabe que hoje muitas das tecnologias são oferecidas, né, pela internet, de maneira muito fácil. Se você fizer uma busca, você acha muitos desses aplicativos. É barato, então a gente sabe que é muito maior e tende a crescer muito mais os casos envolvendo inteligência artificial para gerar imagens, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Preocupante em diversos aspectos, inclusive no fato de serem crimes praticados por pessoas que têm as mesmas idades das vítimas, né? Sim, esse é um fenômeno preocupante exatamente porque envolve imagens de menores de idade. Então, são casos que acontecem nas escolas, entre colegas, estudantes, às vezes para fins de bullying, às vezes para fins de extorsão sexual. Mas é um crime muito grave, é um crime de pornografia infantil, previsto na legislação do Brasil. E, sem dúvida, muitos desses adolescentes nem sequer têm a consciência ou sabem que eles estão praticando um crime grave para a legislação brasileira. Então, é fundamental que as escolas, as famílias, elas estejam conscientes e possam educar adolescentes exatamente para prevenir a ocorrência desse tipo de crime. Então, esse é um problema que tem chegado nas escolas e que a gente precisa saber reagir, mas mais do que isso, a gente precisa saber prevenir para que isso não aconteça. Juliana Cunha, vocês pretendem, a partir até dos dados levantados, ouvir estes jovens até para compreender este comportamento? Exatamente, a gente está com a enquete aberta, é uma enquete em que a gente vai usar esses dados, né, da opinião de adolescentes e jovens de até 21 anos, num relatório que vamos publicar em março, e é um relatório com recomendações do que as autoridades podem fazer, do que as empresas devem fazer para mitigar, identificar, detectar, prevenir crimes dessa natureza. Então, é uma enquete fundamental que qualquer pessoa que conheça adolescente e jovem divulgue. Está disponível num link da bio do Instagram da SaferNet Brasil.
E, sem dúvida, vai ser importante exatamente para que a gente traga recomendações que sejam baseadas na realidade do que os jovens pensam e que traga a opinião deles também para considerar políticas públicas que envolvam o acolhimento às vítimas, mas também de como as autoridades podem, né, responsabilizar os autores. Então, é fundamental, sim, que crianças e adolescentes e jovens, especialmente até 21 anos, possam responder a essa enquete para a gente conseguir usar a voz deles, a opinião deles também no relatório. Agora, Juliana, na realização desse trabalho, desse levantamento, o que que vocês apuraram em relação à conduta das autoridades brasileiras? Está havendo algum tipo de monitoramento desse tipo de crime? Uma das principais dificuldades é que a gente tenha dados que eles realmente sejam integrados. Então, você tem um sistema, né? Inclusive o Fórum de Segurança Pública publica todo ano um relatório sobre isso, que é das polícias, mas muitas vezes esse crime ele não é registrado pelo mesmo tipo penal. Então, há polícias que, por exemplo, registram como o artigo 241C do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, que tipifica como pornografia infantil, mas há outros que tipificam pelo artigo 218C, que é um outro tipo de crime que não é voltado só para crianças e adolescentes, é voltado também para adultos, ou seja, não há um protocolo de tipificação que nos faça compreender exatamente qual é o crime que está sendo denunciado e como as autoridades estão registrando isso no boletim de ocorrência. Então, é importante também que haja um protocolo de como tipificar esse tipo de crime, qual legislação deve ser aplicada, para que a gente tenha, assim, dados mais próximos da realidade. E, claro, o sistema de justiça também, a gente sabe que demora para chegar na justiça, ou seja, ter uma resposta mais célere também das autoridades judiciárias, para que esses crimes sejam rapidamente, né, denunciados à justiça e a justiça possa responder, porque são casos que às vezes se arrastam por anos na justiça e depois de muito tempo é que os responsáveis são realmente punidos. Então é importante uma mudança aí do próprio sistema da justiça, das autoridades policiais, para que esse seja um crime que a gente consiga ter mais dados e mais evidências e, claro, consiga também pensar em estratégias de educação, né, para mitigar esse tipo de crime. Juliana Cunha, muito obrigado pelas suas informações e alertas aqui no Jornal da CBN. Obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada. Juliana Cunha, psicóloga, diretora de projetos especiais da SafeNet Brasil, que coordena essa pesquisa sobre o uso criminoso de inteligência artificial, uma pesquisa financiada pelo Unicef e o canal de ajuda da SafeNet, o Helpline. Eu só repito aqui para vocês que, para os jovens que porventura queiram participar e queiram trazer lá, levar a sua opinião a propósito do assunto, lá no site, lá no Instagram, SafeNet Brasil, você encontra o link para preencher esse formulário, levar as informações e colaborar com este trabalho. Nós temos agora às 7 horas e 47 minutos.